Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso, mas a água é, sem dúvida, uma das substâncias mais estranhas e fascinantes de todo o universo. Desde que as primeiras moléculas de água chegaram à Terra, elas embarcaram em uma jornada absolutamente impressionante. Essas moléculas não apenas se movem pelos oceanos, rios, montanhas e rochas, mas também entram e saem de organismos vivos, incluindo nós mesmos. Bem-vindos ao Homo Sapiens Channel, o lugar onde pessoas vêm buscar inspiração, adquirir conhecimento e desenvolver habilidades que realmente fazem a diferença em suas vidas. A cada ciclo da água, suas moléculas são renovadas, mas, curiosamente, permanecem exatamente as mesmas que estiveram presentes no planeta há bilhões de anos. Assim, a água que você bebe hoje pode ter passado pelas entranhas de um dinossauro, congelado em camadas de gelo nos polos, ou ter feito parte de bactérias microscópicas que viveram em eras longínquas. A jornada da água é uma constante dança entre o céu, a terra e os seres vivos. Um ciclo contínuo que conecta o passado ao presente. Mas a história da água é ainda mais fascinante quando lembramos de sua origem extraterrestre. Sim, toda a água presente no nosso planeta, por mais familiar que pareça, é na verdade alienígena. Quando a Terra se formou, ela não possuía água em sua superfície. Foi apenas centenas de milhões de anos após o surgimento do planeta que cometas e asteroides provenientes das regiões mais distantes do sistema solar trouxeram água para cá. Esses objetos, remanescentes das nuvens de poeira e rochas que nunca chegaram a formar planetas, transportavam a preciosa H2O, que ao colidir com a Terra ajudou a formar nossos oceanos. Assim, todo o líquido que vemos hoje tem uma origem extraterrestre, o que significa que, de certa forma, estamos imersos em um oceano alienígena. Quimicamente, a água é uma substância extremamente peculiar. Se seguíssemos as regras normais da química, ela nem sequer deveria ser líquida em nosso planeta. Sua composição, formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, sugere que, nas condições normais de temperatura e pressão da Terra, ela deveria se apresentar na forma gasosa. No entanto, contra todas as expectativas, a água se mantém líquida em grande parte do planeta, sustentando toda a vida que conhecemos. Mas isso é apenas o começo de suas estranhezas. A água se comporta de maneiras que desafiam a lógica. Por exemplo, ao contrário de quase todas as substâncias conhecidas, a água se expande quando congela, fazendo com que o gelo flutue na superfície da água líquida. Esse fenômeno, que observamos rotineiramente, é, na verdade, extremamente incomum no mundo da química. Se o gelo afundasse, os oceanos e lagos congelariam de baixo para cima, sufocando a vida aquática e alterando drasticamente o equilíbrio ecológico. Há outros mistérios intrigantes sobre a água. Um deles é o chamado efeito Mpemba, que nos mostra que, sob certas circunstâncias, a água quente pode congelar mais rápido que a água fria. Embora esse fenômeno tenha sido observado por séculos, até hoje os cientistas ainda não chegaram a uma explicação definitiva sobre por que isso acontece. Esse é apenas um dos muitos exemplos de como a água continua a surpreender até mesmo os pesquisadores mais experientes. A capacidade da água de desafiar a gravidade é outro de seus comportamentos extraordinários. Graças à coesão entre suas moléculas, a água é capaz de subir por canais microscópicos, como os vasos capilares no corpo humano ou nas raízes das plantas. Esse processo, conhecido como ação capilar, é fundamental para a vida, pois permite que nutrientes sejam transportados por todo o corpo, chegando até as partes mais remotas de um organismo. Da mesma forma, as plantas utilizam esse mecanismo para absorver água do solo e levá-la até as folhas e galhos que crescem sob o sol, permitindo sua sobrevivência e crescimento. Mas a água não está restrita à Terra. Hoje sabemos que moléculas de H2O estão espalhadas por todo o sistema solar. Antigamente, acreditávamos que a Terra era o único lugar com grandes reservas de água líquida. Mas descobertas recentes revelaram que a Lua, Marte, Plutão e até algumas luas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado, possuem água em diferentes formas, como gelo ou vapor. Em alguns desses corpos celestes, suspeita-se até que existam oceanos subterrâneos, e onde quer que haja água, existe a possibilidade de vida. Isso abre um campo vasto de exploração científica, com a esperança de que um dia possamos encontrar formas de vida fora do nosso planeta. A fórmula química H2O, popularmente conhecida como água, é composta por 2 átomos de hidrogênio, H2, e um de oxigênio, O. Ela cobre a maior parte da superfície da Terra
e pode ser encontrada nos 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. A água é a única substância que ocorre naturalmente em todos esses estados simultaneamente, sob condições normais. Esse fenômeno permite a contínua transformação da água de um estado para outro, processo que é conhecido como o ciclo hidrológico. Durante esse ciclo, a água percorre a superfície terrestre, evapora para a atmosfera e, posteriormente, retorna por meio das chuvas. A presença da água é essencial para todas as formas de vida conhecidas, com proporções que variam conforme o organismo. Em animais como as medusas, por exemplo, mais de 90% de sua composição corporal é água. Já nos vegetais, dependendo da parte analisada, a porcentagem também pode ser extremamente alta. A maior parte da água do planeta está na forma líquida e salgada, predominando nos oceanos, mares e em alguns lagos salgados. Aproximadamente 75% da água doce está em estado sólido, concentrada em geleiras e nas regiões polares. O restante da água doce está na forma líquida, menos de 25%, presente em rios, lagos, pântanos e lençóis freáticos subterrâneos. A água em estado gasoso também faz parte da composição da atmosfera. A água desempenha um papel crucial na regulação da temperatura do planeta. Os oceanos, em especial, são responsáveis por controlar o clima da Terra. A temperatura do mar, as correntes oceânicas e a evaporação influenciam diretamente os padrões de chuva e a temperatura atmosférica. Esse processo de regulação térmica é vital para evitar mudanças climáticas abruptas, que poderiam ter impactos desastrosos em diversas regiões do mundo. Uma descoberta fascinante relacionada à água foi feita recentemente em Marte. Cientistas italianos revelaram a existência de um reservatório permanente de água líquida no planeta vermelho, localizado próximo ao Polo Sul. O lago, que mede cerca de 20 quilômetros de diâmetro e está a 1,5 quilômetros abaixo de uma camada de gelo, aumenta consideravelmente as chances de que vida possa existir em Marte ou que tenha existido em algum momento de sua história. O Brasil também desempenha um papel importante no cenário global de recursos hídricos, pois detém cerca de 12% de toda a água doce do mundo. A bacia amazônica por si só é responsável por 80% desse total. Essa abundância de água doce é fundamental não apenas para a biodiversidade da região, mas também para a manutenção de um ecossistema exuberante e uma riqueza natural inestimável. O calor específico da água é outra de suas propriedades fascinantes. Ele é responsável por situações cotidianas curiosas, como o fato de que uma panela quente queima sua mão muito antes de a água dentro dela começar a ferver. A água possui um dos mais altos calores específicos conhecidos, o que significa que ela pode absorver grandes quantidades de calor sem sofrer grandes variações de temperatura. Esse fenômeno faz com que os oceanos ajam como esponjas de calor, evitando variações drásticas de temperatura nas regiões costeiras. Durante o dia, mesmo que a areia de uma praia esteja a 35 graus, a água do mar permanece relativamente fria, impedindo que a praia se torne insuportavelmente quente. À noite, a água libera o calor absorvido de forma gradual, aquecendo ligeiramente a atmosfera e evitando quedas bruscas de temperatura. Além disso, moléculas de água foram recentemente encontradas em amostras lunares trazidas de volta pela sonda Chang'e 5 da China. Os cientistas identificaram a presença de água em forma molecular misturada a minerais do solo lunar. Embora a detecção de água na Lua não seja uma novidade, naves da NASA e da Índia já haviam encontrado sinais de água em forma de gelo, essa foi a primeira vez que a H2O foi recuperada em amostras físicas de uma área onde anteriormente não se acreditava que água pudesse existir. A descoberta de um cristal lunar, composto por aproximadamente 41% de água, abre novas possibilidades para futuras missões e até mesmo para a viabilização de habitações lunares. A presença de água em diferentes estados e locais do nosso sistema solar não só desperta nossa curiosidade científica, mas também levanta questões sobre as possibilidades de vida além da Terra e como esses recursos podem ser aproveitados em futuras explorações espaciais. Portanto, na próxima vez que você pegar um simples copo de água, lembre-se de que essa substância aparentemente comum é, na verdade, uma das mais enigmáticas do cosmos. Ela desafia muitas das regras da química de maneiras que os cientistas ainda tentam entender completamente. Se a água não tivesse essas características tão únicas e especiais, a vida como a conhecemos jamais teria sido possível.
Toda a nossa existência, assim como a de incontáveis espécies, depende dessa substância extraordinária. Assim, valorize cada gota e reflita sobre a profunda e misteriosa jornada que a água percorreu para chegar até nós. Ela é, sem dúvida, um dos maiores tesouros do universo. Obrigado por assistir. Se este vídeo foi útil para você, lembre-se de deixar seu like, compartilhar nos comentários sua opinião e inscrever-se no canal para não perder os próximos conteúdos.